Olá, muita paz a todos. Eu sou o Herbert e atendendo a alguns pedidos, o vídeo de hoje é o primeiro de uma série de vídeos que começarei a trazer aqui para o canal, contando as minhas experiências espirituais, principalmente aquelas que acontecem fora do corpo físico, as famosas projeções astrais. Mas vou trazer também relatos sobre todo tipo de experiência espiritual que já tive na minha vida, aquelas no corpo físico também, tá bom? O intuito é auxiliar quem está começando a experimentar coisas parecidas ou que já experimenta há algum tempo, mas não sabe lidar com a situação ou pior, tem medo. Como vocês vão ver neste e nos próximos vídeos, esse tipo de medo ocorre por falta de conhecimento. E pequenos relatos, como os que eu irei trazer, ajudam demais neste processo de compreender que o espiritual não tem nada de assombrado e que nós mesmos colocamos os maiores obstáculos em nosso desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento é o principal e único motivo para estarmos aqui nessa experiência material, não é verdade? Eu sei que muitas pessoas já compartilham um conteúdo similar pela internet, mas o mundo espiritual é gigantesco e as pessoas muitas vezes experimentam coisas diferentes e os relatos, mesmo que sejam parecidos, sempre terão as suas particularidades, até porque cada pessoa interpreta o que vê de forma diferente. Por isso também é importante ter mente aberta, livre de dogmas e conceitos, para que as experiências sejam as mais diversas possíveis. Outra coisa importante é o questionamento. É importante sempre questionar até mesmo aquilo que nós mesmos vivenciamos, tá? Todos os relatos que eu irei trazer são aqueles nos quais eu estava completamente lúcido, assim como eu estou agora, tá? E não me deixaram nenhuma dúvida daquilo que eu estava vivenciando. Mas mesmo assim, não levem tudo como verdade absoluta. Como eu já disse, podem acontecer más interpretações de algumas situações e busquem sempre pelas suas próprias experiências e comprovações, tá bom? Bom, este primeiro vídeo ficará um pouco extenso, pois eu precisarei dar uma boa introdução a vocês, contar como foi esta minha jornada que me trouxe até esse trabalho espiritual que venho desenvolvendo já há alguns anos, mas vou tentar resumir bastante e nos próximos os relatos ficarão mais curtos, tá bom? Eu prometo. Dito tudo isso, vamos partir do começo. Desde pequeno eu tenho uma certa sensibilidade, nada assim muito intenso, mas sempre tive uma intuição muito boa, chegando até a receber mensagens telepaticamente, né? Eu também vejo muitos vultos, luzes no ambiente e também sempre foi muito comum eu observar luzes no céu, os chamados OVNIs. Isso me acompanhou minha vida inteira, tá? Eu sempre fui muito curioso e queria as respostas para tudo o que eu percebia. Mas na minha infância, sempre que contava para alguém sobre as coisas que eu percebia, as respostas eram sempre algo como: é ilusão de ótica, ou é coisa da sua cabeça, né? E assim foi. Até que aconteceu um evento bem importante e traumático na minha infância e que me fez ter muito medo do desconhecido e começar a evitá-lo. Na época eu levei tudo como pesadelos, por conta do condicionamento mental materialista que eu tinha, mas só eu sei o que eu experimentei e para mim, até hoje, tudo aquilo foi muito real e verdadeiro. Eu cheguei até a achar que era meio maluco em determinado momento, né? Mas hoje com uma visão um pouco mais ampla, acredito que este evento e os demais que o sucederam, né, foram as primeiras projeções astrais que eu tive na minha vida. Tudo aconteceu em meados de 1993, eu tinha uns 10 anos de idade nesta época.
Morávamos minha mãe, minha irmã e eu, né, numa casinha. Dormíamos num cômodo que dava acesso à cozinha. A casa ainda não estava finalizada. Tinha somente 3 cômodos bem espaçosos e eu dormia de frente para uma das entradas da cozinha. Né, da minha cama eu enxergava a mesa com suas cadeiras e um pedaço de pia ao fundo, né, que dava para ver uma metade da pia. Tinha vitrais na parede onde a mesa ficava encostada e através deles, nesta noite, entrava muita luz da lua. Tá? Eu dormia já com o corpo virado em direção à cozinha e de madrugada abri os olhos e me deparei com uma sombra, né? Uma silhueta humana sentada sobre a mesa, com as pernas cruzadas, mãos nos joelhos e um capuz na cabeça. E esse ser parecia me encarar. Assustado, eu cobri o rosto, rezando para estar sonhando, né? Meu coração pulava dentro do meu peito como se fosse sair pela boca. E com muito esforço eu tirei coragem, não sei da onde, para olhar de novo, né? E aí, para o meu espanto, ao abaixar o lençol mais uma vez e olhar para a mesa, aquele ser ainda estava ali, me olhando. Cobri os olhos de novo e gritei desesperadamente por minha mãe, né? Que dormia ali do lado. Ela acordou assustada, me descobriu e a primeira coisa que olhei foi a mesa e lá já não havia mais ninguém, né? Eu contei para ela o que tinha visto, a gente foi junto vasculhar a cozinha, eu morrendo de medo, e nós não encontramos ninguém. Deste dia em diante, eu comecei a ter pesadelos terríveis, onde o ser sobrenatural, né, aquela sombra, sempre me perseguia em lugares escuros e sombrios. Não importava o quanto eu corresse ou eu me escondesse, ele sempre me pegava, me achava e entrava em lugares impossíveis de se entrar e dizia com voz grossa que sempre me pegaria, não importando o quanto eu fugisse e me escondesse. Esses pesadelos, né, entre aspas, porque eu acredito totalmente que foram minhas primeiras projeções astrais, eles eram super detalhados, eles duraram meses, foram noites e dias terríveis para mim, uma criança de aproximadamente 10 anos, que tinha medo de dormir, né, e passava o dia cansado por não ter dormido direito. Hoje, como eu já disse, acredito que não eram pesadelos, que realmente alguém me perseguia quando criança, em algum lugar trevoso por onde o meu corpo astral andava enquanto eu dormia. Mas eu agradeço a este ser por essas experiências, pois eu creio que tudo tenha começado a partir deste momento, né? Começado com intensidade. Foi onde minha percepção permitiu enxergá-lo e fez eu trabalhar algo importantíssimo na minha vida, que eu precisei muito lá na frente, que é enfrentar os meus medos, né? Porque tudo só parou quando eu já não aguentava mais aquela situação e estava cansado de fugir, né? Então aí eu comecei a enfrentar e a atacar aquele perseguidor dentro dos meus pesadelos. Era como se fossem pesadelos lúcidos, né? Então aos poucos tudo foi passando. Eu fui me acostumando com as experiências e devagar perdendo aquele medo absurdo que eu tinha no início, até ele não existir mais, e aí tudo acabou. É como se aquele ser se alimentasse desse meu medo, e a partir do momento que eu não tinha mais, ele perdeu o interesse, ou perdeu a razão de ser, né, de estar ali, e talvez tenha até sido resgatado. A partir de então eu fiquei totalmente desvinculado de qualquer religião, não queria mais saber de igreja, eu já não gostava muito, depois isso piorou, espíritos, assombrações, eu não queria saber de nada disso. Não tinha mais muito medo, mas também não queria passar pela situação de novo, então eu evitava. Os anos foram passando e eu continuava com minha percepção espiritual querendo funcionar, sempre vendo vultos, pontos de luz pelo ambiente e luzes se movendo no céu. Né? Passei a adolescência inteira repelindo essas visões e cada vez mais querendo ficar longe de assuntos espirituais, apesar de sempre eles chegarem a mim de uma forma ou de outra e eu ter certa curiosidade, mas sempre me lembrava do transtorno que aquilo me deu, né? E procurava ficar longe de tudo aquilo. Já adulto, comecei a namorar minha atual esposa,
Passamos por algumas situações que nos levaram a frequentar uma casa espírita kardecista e aos poucos eu fui voltando a ter contato com a espiritualidade. Ainda meio descrente de tudo que ali era falado, né? Eu sempre questionando e duvidando muito por conta do condicionamento materialista que eu tinha e que me colocava num grande conflito interno envolvendo a minha razão e o que eu percebia, né? Então, continuamos frequentando e num momento bem turbulento aí da minha vida, os questionamentos inevitavelmente ficaram mais intensos por conta dessa turbulência, né? A gente vai se enrolando com a vida e vai ficando mais chato, né? Me fazendo reclamar demais da falta de atitude do nosso Criador, né? Deus. Reclamações essas que eu não levava para o centro espírita, tá? Eles não sabiam dessas reclamações. Eu fazia essas reclamações em casa, pessoalmente, mas que estavam sendo ouvidas, né? Pelos nossos irmãos invisíveis, porque logo eu recebi a minha primeira psicografia e nela dizia: Deus é bom, somente não entendemos. Simples. Sorria. Fiquei realmente impressionado com a mensagem. Deste dia em diante tive a certeza de que alguém me acompanhava. E isso foi uma renovação para a minha fé, que há muito tempo estava adormecida, estava quase deixando de acreditar em Deus. E também restabeleceu o meu contato com a espiritualidade, né? Aos poucos as coisas foram melhorando, principalmente a minha intuição e a minha percepção espiritual. Depois disso eu me casei, logo em seguida abrimos o Espaço Zen e eu continuei com o meu trabalho de TI, pois é, algumas pessoas que me conhecem há menos tempo não sabem, mas já trabalhei com informática. Fiquei na área por 10 anos enquanto passava por essa minha transformação interior que afetou o meu exterior e mudou radicalmente a minha vida. E falando um pouquinho do que eu faço hoje, atualmente trabalho como professor de Tai Chi Chuan aqui no Espaço Zen, em Ribeirão Pires, São Paulo. Também dou cursos de Reiki e projeção astral. Inclusive, eu estou preparando versões online destes cursos que em breve eu divulgarei aqui e no Instagram. Tá? Segue a gente lá também. Eu também já dei aulas de meditação, mas devido à pequena procura aqui na região, acabei trocando as aulas pelo projeto Meditação para Todos, onde faço animações com as práticas meditativas que conheço e disponibilizo elas aqui no canal gratuitamente. E vocês podem conferir acessando o link que eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, tá bom? O projeto ele ainda está em andamento, porque dá um trabalho danado fazer tudo sozinho, mas devagarzinho ele está crescendo e de tempos em tempos tem um vídeo novo com essas animações aqui no canal para vocês, tá legal? Além deste conteúdo, também temos as leituras do Tao Te Ching, com comentários que faço junto com o professor de Tai Chi, Bruno, que atua lá em Pernambuco. É um conteúdo bem legal sobre a filosofia taoísta, onde semanalmente lemos um dos textos e damos os nossos pontos de vista sobre eles. Também vou deixar o link para essa playlist aqui no card e na descrição desse vídeo. Tá legal? E é isso. O vídeo já ficou maior do que eu desejava, mas como eu disse, os próximos serão mais curtos, eu vou trazer só os relatos. Mas eu precisava passar este super resumo e ser totalmente transparente com vocês antes de efetivamente começar a trazer os relatos. A ideia é trazer um relato por semana. Na próxima semana eu já conto como conheci a projeção astral e como foi a minha primeira experiência lúcida. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Se sim, já cliquem aí na joinha. Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E obrigado por assistir até aqui. Eu desejo muita paz a todos e até o próximo vídeo.